Bom dia, companheiros. Esse aqui é um primeiro vídeo que eu pretendo gravar a respeito da crise mundial atual em torno do coronavírus, mas não restrita a ele. Ele representa, já vai ser um vídeo longo por si, não sei quanto tempo vai durar, certamente mais de 2 horas, mas representa no máximo a metade do material que eu ainda quero apresentar e estou preparando. Mas eu acho que não tem muita saída. É um problema complexo de escala mundial e acho que problemas assim nunca foram resolvidos por frases curtas e pequenos clichês. É um problema que precisa ser muito debatido. Eu coloquei esse título aqui: Covid e luta de classes, abordagem marxista à pandemia do coronavírus, porque eu já estou respondendo então uma questão, né? Já fica evidente que eu considero relevante a perspectiva da luta de classes para compreender o atual momento. E isso levanta a questão de que essa perspectiva poderia ser considerada menos relevante. Quer dizer, a perspectiva da luta de classes, observar a luta de classes na atualidade e interferir na luta de classes da atualidade seria algo menos importante, teria perdido peso diante de uma ameaça maior, supostamente, que seria a epidemia. Ou seja, a luta contra a burguesia tivesse perdido peso, perdido relevância, perdido urgência em relação a uma luta contra um agente patológico, né, um agente de uma doença. Vocês me perdoem a qualidade do vídeo, eu estou com um equipamento aqui que não é muito bom, meu notebookzinho já está nas últimas, mas eu não vi outra alternativa mais rápido um áudio do que fazer um texto, que seria enorme. E eu vou precisar apresentar também gráficos e outros dados aqui, que eu acho que visualmente falando fica melhor através do vídeo. E também vai ficar mais fácil para vocês navegarem depois pelos assuntos. É mais fácil encontrar cada assunto, né, conforme vai vendo o formato da tela, né, do que se eu estivesse simplesmente falando e a minha imagem o tempo todo na tela. Mas enfim, aí levantamos essa pergunta, né? A luta de classes, ou essa perspectiva, essa abordagem continua relevante ou nós estamos diante de uma ameaça maior, de um fator maior contra o qual lutar, que seria o coronavírus, que é mais perigoso do que a burguesia, portanto, seria razoável deixar de lado a luta contra a burguesia para se organizar contra o coronavírus. Aí eu vou criar algumas hipóteses mentais apenas para se entender, né, como é que seria. Por exemplo, se nós estivéssemos diante de uma ameaça à vida na humanidade, à existência, não sei, uma chuva de meteoros que está chegando e se especula se ela tem o potencial de destruir o mundo ou não, ou que vai destruir pelo menos uma boa parte da humanidade. Onde estariam as classes sociais nessa situação, né? Com certeza, essa ameaça provocaria uma desorganização das instituições e essa desorganização criaria um potencial de desorganização política que ameaçaria a dominação da burguesia, né? Vamos dizer que a sociedade teria que se organizar para construir abrigos subterrâneos. A burguesia certamente iria procurar organizar a classe trabalhadora para construir os seus abrigos subterrâneos, né? Porque a burguesia, se ele puder, ele bota um trabalhador para amarrar o cadarço dele. A burguesia não tem condições nenhuma, nem física, nem de números, para construir sozinha abrigos subterrâneos. Ela colocaria a classe trabalhadora nesse trabalho. Aí os trabalhadores iam perguntar: tá, e a gente vai também caber nesses abrigos? Ah, claro, tá vendo como tem espaço para todo mundo. Só que é claro que depois, dentro desses abrigos, a desorganização social provável ali
durante esse processo, faria com que a classe trabalhadora se insurgisse e tomasse o poder da burguesia. Dissesse, não, agora a gente vai repartir toda essa riqueza aqui, todos esses bens. Portanto, é logicamente que a burguesia construiria abrigos já dentro de um plano para deixar a classe trabalhadora de fora. Ela construiria abrigos para guardar os seus próprios bens, mas não para abrigar a classe trabalhadora, ou a maior parte dela, né? Porque todos abrigados debaixo do mesmo teto acabam virando todos iguais em algum momento. Então ela guardaria seus iates, seus mantimentos e deixaria de algum jeito os trabalhadores para fora. Ou seja, mesmo uma ameaça de quase extinção da vida planetária, os trabalhadores precisariam criar uma organização independente própria e construírem os seus próprios abrigos. Eles não poderiam embarcar num engano de uma suposta união com a classe dominante, porque isso é impossível. A classe dominante que de fato se unir à classe dominada, que sempre é uma classe numericamente muito maior, ela só faria isso se ela estivesse realmente disposta a perder o seu poder e deixar de ser classe dominante. Mesma coisa numa ameaça biológica, numa pandemia, num vírus, se a burguesia supusesse, imaginasse que a sua vida estaria em risco, também ela se fecharia para proteger, não necessariamente a proteção de contágio, que às vezes poderia ser até um contágio mais difícil de acontecer, por exemplo, por relação sexual, mas ela trataria de se proteger com muros, com exércitos, com armas, de uma invasão dos trabalhadores sobre a sua riqueza, sobre os seus meios de produção. Né? Então, não. Diante de qualquer outra ameaça aparentemente maior do que a própria burguesia, continua valendo a mesma fórmula. Os trabalhadores precisam organizar os seus próprios meios de, primeiro, de sobrevivência e defesa, até chegar aos meios de tomar da burguesia os meios de produção. Aqui meus contatos e formas de contribuir com esse trabalho. Eu não tenho nenhuma ilusão quanto a monetizações de YouTube, de redes sociais, de patrocinadores. Quem ao longo desses últimos anos aí de golpe, por exemplo, de ascenso da extrema direita, tem feito algum tipo de militância virtual, sabe que a censura dos grandes meios aí de redes sociais, ela é evidente, né? Todo mundo já foi, ou teve seu perfil bloqueado por algum tempo, ou teve vídeos desmonetizados, ou vídeos retirados do ar. E nenhum patrocinador vai patrocinar, né, esses patrocinadores aí do YouTube, do Facebook, vão querer patrocinar um tipo de discurso que seja subversivo, que seja desorganizador da ordem vigente. Então, para qualquer pessoa e grupo que esteja empenhado em fazer algum trabalho revolucionário, a fórmula inescapável é de autofinanciamento. Então, se você considera que vale a pena manter esse trabalho né, em curso, aqui tem meus contatos, forma de doação através do PayPal, desse site da Vaquinha, as minhas contas bancárias. Para receber atualização, tem esse grupo do Telegram, FF Amaral. Faltou aqui o do WhatsApp. Me mandem contatos, vocês têm meus contatos aí. Eu incluo vocês também no grupo do WhatsApp, que não são grupos de discussão, então você não precisa se preocupar que vai ficar recebendo centenas de mensagens por dia, de conversas. Não que eu seja contra isso, né? Mas o propósito dessas listas aqui são só listas de distribuição. Então, a única funcionalidade que elas têm é que eu envio atualizações de materiais que eu vou produzindo.
né? Então você, eventualmente, a cada semana, não sei, alguns dias, vai receber essa notícia quando tiver material disponível, porque os materiais que eu produzo não têm uma continuidade, né? Eles são feitos conforme eu vou elaborando, desenvolvendo, conforme o tempo que eu tenho, inclusive conforme a disponibilidade financeira também. Porque se eu não recebo doações por aqui, eu tenho que correr atrás de outros meios de vida, né? Meu e-mail, flavioferreiraamaral@gmail.com, e aqui uma pasta de arquivos onde eu vou deixar os vídeos e também as apresentações aqui de slides. Nessas apresentações vocês vão poder encontrar os links para os assuntos que eu estou marcando aqui. Então vão poder navegar e verificar as fontes originais da pesquisa por vocês mesmos. E também aqui eu enfatizo para quem quiser compartilhar, compartilhe o arquivo de vídeo, compartilhe o arquivo, não apenas compartilhar diretamente da sua rede social. Baixe, faça o download do vídeo e jogue no seu próprio perfil, na sua própria rede social, porque é uma forma muito mais eficiente da gente driblar esses algoritmos, né? Esses algoritmos que censuram aí os vídeos que vão contra o sistema, eles derrubam um vídeo e tudo que foi compartilhado ali se perde, né? Então, quando a gente adquire o hábito de compartilhar o arquivo inteiro de um vídeo, ao invés de só compartilhar o link, a gente está ajudando a dificultar esse trabalho para os algoritmos de censura do Facebook, do YouTube, principalmente que são onde eu posto. E aí você pode também, né, fazer o download desses vídeos e subir em outras redes sociais que você tenha, o VK, entre outros. Vamos seguir aqui. Eu preciso falar um pouco sobre ciência, né? E eu estou colocando no mesmo arcabouço de entendimento tudo que é a bagagem cultural de uma sociedade, os conhecimentos, as técnicas, os meios de produção de conhecimento que fazem a sociedade ser capaz de se manter e se reproduzir. Portanto, eu os trato aqui como meios de produção também, e assim eles estão sujeitos à luta de classes, ou seja, a classe dominante, no caso histórico atual, a burguesia principalmente, né? Ela procura se apropriar dos meios culturais, dos recursos científicos, do conhecimento e evitar que as classes subalternas tenham acesso a esses meios, né? Claro que não é um domínio absoluto, a classe dominante não significa que ela seja dominante absoluta, mas ela tem o domínio, ela tem o controle, esse controle ele está sujeito a, quer dizer, ele vai ser maior ou menor conforme a luta das classes subalternas da classe trabalhadora. O que isso significa? Que ou a classe trabalhadora, a classe dominada, as classes subalternas se apropriam desses meios culturais, científicos, ou elas continuarão reféns da classe dominante nesse assunto. Ou nós nos apropriamos do conhecimento científico, ou nós vamos ser reféns do que a burguesia decide explicar para nós do que está acontecendo em nome, segundo ela, de que isso é explicação científica. Ou nós nos apropriamos dos meios de comunicação, ou nós ficaremos reféns da informação que a burguesia nos transmite. Os laboratórios, os pontos mais dinâmicos de pesquisa científica são todos privados, então nós ficamos reféns de receber as informações que se permitem que se tornem públicas. Nós não sabemos, por exemplo, nas pesquisas, isso é notório na ciência, não é nenhum segredo, que há um engavetamento. Por exemplo, os laboratórios de pesquisa medicinal, farmacológica, quando eles fazem as pesquisas, eles já fazem com o intuito de comprovar a eficiência de um medicamento. Porque é lógico, se eles demonstram que o medicamento não funcionou depois de gastar milhões em desenvolvimento, eles vão ter perdido dinheiro.
Então, já há uma agenda que vai desenvolvendo e vai procurando comprovar sua eficiência. E se o medicamento não é eficiente, eles fazem várias baterias de testes e publicam só aqueles testes que deram positivo. Então faz 50 testes, um deu positivo. Significa que o medicamento não é eficiente. Aí ele publica aquele um que deu positivo. Esse viés de engavetamento é super prática corrente na ciência mais avançada, mais dinâmica. E nós, como não detemos o controle desses recursos científicos, somos reféns do que vier deles, né? Do que a burguesia quiser determinar para nós. E a ciência, principalmente no momento atual de crise capitalista, de dificuldade de reprodução capitalista, quanto mais essa crise vai se aprofundar, mais a ciência se torna uma ferramenta para comprovar e legitimar a agenda da classe dominante. A ciência não é uma coisa neutra que vai descobrindo coisas mais verdadeiras ou não. Há um progresso nesse sentido, que o progresso se torna um subproduto, né? O progresso científico é um resíduo daquilo para o que a ciência está sendo utilizada mais massivamente. Da mesma maneira que se você quiser fazer ciência sobre assuntos que não interessam ao grande capital, por exemplo, vamos pesquisar despoluição de oceanos, aí você não vai receber financiamento, porque as empresas vão avaliar, vão dizer, não tem lucro nenhum, eu sou capaz até de me ferrar, porque eu jogo esgoto nos oceanos, vão vir para trás de mim. Então não vamos financiar, não vai ter bolsa. Meu amigo que quer pesquisar isso, olha, melhor você fazer malabares no semáforo, porque aqui você não vai ter muito espaço. É assim que funciona a ciência. Nós vimos no golpe, eu botei aqui, caso do golpe, né? Como que a imprensa foi se tornando cada vez mais um lixo, a imprensa corporativa, monopolista, a imprensa burguesa, ela foi demitindo os jornalistas um pouquinho mais investigativos, dos poucos que ainda sobreviviam. Depois elas foram demitindo ainda os jornalistas que já eram uma porcaria para deixar só os que eram realmente a porcaria da porcaria. E enquanto isso a gente fica acreditando que vamos receber alguma informação relevante dessa imprensa jornalística. Eu botei o exemplo do golpe porque o comportamento deles não mudou, né? Seria uma crença quase como acreditar em terra plana, achar que agora, por causa do coronavírus, a burguesia colocou a mão na consciência e pensou assim, não, vamos parar de manipular a comunicação pública, vamos parar de usar os governos e os estados para os nossos fins de lucro, de apropriação da riqueza. Vamos dar um tempo nesse avanço neoliberal de terra arrasada contra os povos, de espoliação completa dos povos e destruição das forças produtivas pequenas que vão surgindo em outros países, nossos concorrentes. Porque vamos dar um tempinho nisso, porque agora tem o coronavírus, né? Vamos se preocupar com ele. Pô, é sacanagem, né? Deixar os pobres aí né, desamparados. Então, quem acreditar nisso, bom, pelo menos, por favor, não faça mais chacota de pessoas religiosas que você acha que acreditam em coisas absurdas, porque essa crença é a mais absurda de todas, porque ela realmente não condiz e é o contrário dos fatos históricos que a gente observa até aqui. E não só é uma crença falsa, como é uma crença muito mais nociva, né? Eu prefiro uma pessoa que acredita, sei lá, que existem unicórnios voadores e dragões alados, do que uma pessoa que acredita que a burguesia agora está do nosso lado, porque essa última crença ela tem implicações políticas. Ela vai convencendo outras pessoas desavisadas de que o inimigo agora virou um amigo. Então essa sim é uma crença
é bastante potencialmente destrutiva. Acho que nós precisamos tornar insustentável o monopólio do conhecimento. Nós não podemos aceitar essa postura que continuamos reféns das pesquisas que são feitas dentro de quatro paredes, que a gente fica dependendo da qual é a agenda de pesquisa da instituição Fundação XYZ, fundações privadas bancadas por milionários, reféns de que pesquisas de assuntos que são relevantes não são feitos e reféns do conhecimento que vem pela grande imprensa corporativa burguesa. Nós temos que criar os nossos próprios meios de produção e de divulgação do conhecimento e tornar insustentável a manutenção desses monopólios privados de conhecimento, denunciar, desmoralizar, sem economia de esforços, essa imprensa capitalista que está aí. Não podemos ficar dando moral para eles, temos que mostrar o lixo que eles fazem, até que se torne uma vergonha trabalhar para uma imprensa dessas. Até que um jornalista ele pense duas vezes antes de ser contratado por uma grande corporação dessa, que ele vai pensar, bom, eu vou ganhar muito bem, mas eu estou jogando a minha carreira no lixo, estou jogando meu nome para a lixeira da história, e se bobear vou precisar até andar de carro blindado aqui, porque sou capaz de levar uma pedrada na rua para falar em nome de golpistas. O capitalista tem que se colocar o seguinte problema: se eu continuar com essa empresa de telecomunicação, eu vou ter prejuízo. Se eu entregar essa telecomunicação para o controle das organizações populares, eu vou ter um prejuízo, mas talvez seja até um prejuízo menor. Então eu vou sair fora antes que seja tempo. Por fim, sempre considero que debater é um ato progressista. Todos os momentos históricos de florescimento social, de progresso, foram momentos de grande produção de ideias e grande produção até de correntes ideológicas das mais diversificadas, divergentes. E os momentos de pensamento único foram, não por acaso, os momentos de retrocesso social, os momentos de ascensão de classes sociais reacionárias no poder político, momentos de censura. Então, eu não acho que agora, por causa de temos uma ameaça aqui enorme, todos têm que parar de pensar e discutir, têm que agir com muita urgência, sem pensar, dentro de um pensamento único. Esse é o tipo de política de desespero e pensamento hegemônico que as classes dominantes sempre procuram implantar nas classes subalternas em momentos de crise. Essa aqui é uma fotografia de um vírus do tipo retrovírus, parece o vírus da AIDS, né? Em contato com uma célula ou uma bactéria, na verdade, a parede aqui da bactéria. E aqui ao lado são essas mesmas bactérias escurinhas em contato com células do intestino humano. Isso é para a gente ter uma noção das proporções. Os vírus são partículas extremamente minúsculas. Se a gente imaginar que uma célula tem o tamanho de um quarteirão de um bairro, por exemplo, ou de um elefante, tem células de vários tamanhos, né? E vírus de vários tamanhos também. O vírus poderia ter o tamanho de um gato doméstico, de uma barata, de um palmo. Isso é para a gente ter uma noção breve aí. Eu vou, nesse primeiro vídeo, eu estou conceituando algumas coisas para embasar, pode soar um pouco redundante, mas eu acho importante trazer. Embora eu não sou um especialista no assunto de vírus, de biologia, eu estou trazendo aqueles conceitos que eu acho que vão nos ajudar a compreender. Prefiro ir atrás de conhecer um pouco esse assunto do que ficar refém do que está vindo aí da imprensa, que está cada vez pior, né? Os vírus, dependendo da conceituação, não são chamados de seres vivos. Por quê? Porque eles dependem de outros seres para o seu metabolismo, para a sua reprodução.
O que eu quero dizer com isso? Ao contrário das bactérias, por exemplo, as bactérias vão se alimentar, vão retirar energia do meio, se alimentar de outros micro-organismos, de proteínas, de outros elementos que elas encontram no ambiente. Elas assim conseguirão armazenar energia no seu organismo, no seu interior, e com esse armazenamento de energia elas conseguem sobreviver por um bom tempo. Elas conseguem também se multiplicar, se reproduzir. As bactérias se multiplicam, né, às vezes de maneira assexuada e às vezes em contato com outras bactérias, depende da espécie de bactéria, enfim. O vírus não é capaz de fazer isso. O vírus é basicamente umas cadeias de proteínas, de RNA, de código genético, e ele precisa chegar próximo a um outro organismo, né? Uma outra bactéria, uma outra célula, dependendo do vírus. E aí ele vai injetar esse código genético. Esse código genético vai entrar nas organelas que estão dentro da célula, vai entrar no processo metabólico da célula, e a célula vai multiplicar essas proteínas, que vão voltar para a superfície da célula e se encapsularem novamente, formando novos vírus. Então é um processo diferente, por isso que muita gente não classifica os vírus como seres vivos, né? Isso é importante a gente compreender depois quando a gente vai falar de infecção. A infecção dos vírus não é tão simples assim como a infecção das bactérias, porque as bactérias conseguem ficar em ambientes por longos períodos de tempo. Então, por exemplo, os hospitais, por mais que o sistema de ventilação do hospital seja muito bom, por mais que se mantenha uma limpeza constante dos ambientes, as bactérias conseguem ficar circulando ali. Elas passam do doente para a roupa de cama. Na hora que essa roupa de cama vai sendo trocada, elas ficam na roupa dos assistentes. Depois o assistente troca de roupa, mas vai um pouco. Daí o médico também estava em contato com o doente, leva um pouco dessas bactérias nas suas roupas, fica com as bactérias um pouco em si. Elas ficam nos banheiros, aí passam para outros doentes, passam para outros médicos, passam para o corpo de profissionais daquele local. E assim, mesmo que vai sendo limpado, é impossível fazer uma limpeza completa, total e no mesmo instante do hospital inteiro. A bactéria consegue encontrar ali um ambiente propício para elas se permanecer e vão formando assim as chamadas hoje superbactérias, né? O KPC é uma delas, provoca de vez em quando dá uns surtos de pneumonia em algum hospital e tal, né? O vírus não consegue entrar nessa dinâmica, né? Por isso que a gente não escuta falar de supervírus que são próprios de ambientes hospitalares, porque o contágio do vírus não é tão fácil assim. O vírus não consegue ficar de boas no travesseiro, e daí do travesseiro ele pula para a cama ali do outro lado, depois ele voa um pouquinho, aí ele passa na cabeça de alguém, depois ele sobe, desce. O vírus não tem toda essa, como é que a gente vai dizer, essa independência, assim, né? Tem um termo que me fugiu agora. Essa autonomia, né? Essa autonomia de voo. Ele tem o combustível, né? Que aí ele aguenta ter uma autonomia de voo sozinho por muito tempo. Os vírus, eles só conseguem se manter longe de células por espaços muito curtos de tempo, até que ele tenha que encontrar uma outra célula, que geralmente elas estão próximas, né? No organismo, para manter a infecção, se manter nesse processo de reprodução, né? Vamos seguindo aqui. Importante falar algumas outras coisas também sobre os vírus. Bom, vou seguir, depois a gente vai tocar nos assuntos. Essa aqui é uma árvore de coronavírus conhecidos. Não é, de longe, a árvore de todos os coronavírus conhecidos. Estes que estão aqui nessa árvore são os tipos de coronavírus que são associados com gripes humanas. Existem ainda coronavírus conhecidos que são associados a doenças em animais domésticos, em
galinhas, em porcos, né? Existem também os tipos de coronavírus que são encontrados em outros animais, mas que não são associados com nenhum tipo de doença que infecta humanos. E a esmagadora maioria dos coronavírus, assim como dos outros vírus, não é associado com nenhum outro tipo com nenhuma doença conhecida. Eles estão ali, são aqueles códigos genéticos que ficam circulando entre os organismos e ajudando essa variabilidade genética dos organismos. Não sabemos exatamente como, e a gente pode perguntar por que que não seria assim, né? Por que que um organismo que é extremamente simples geneticamente, portanto, tem uma capacidade de mutação muito rápida e que está evoluindo há bilhões de anos nesse planeta, por que ele não vai evoluir para manter relações de cooperação com as células e as bactérias nas quais ele interage, né? Porque ele vai manter uma relação de parasitismo que tende a ser uma relação muito mais difícil de se manter, porque o parasitismo vai forçar os outros organismos a desenvolverem defesas e tentar aniquilar aquele parasita. Então é um gasto de energia grande naquele sistema. Enquanto que uma relação de cooperação, onde o vírus possa, por exemplo, trocar material genético com a célula e nessa troca isso ajudar no metabolismo da célula. E ao mesmo tempo que o vírus se reproduz, se multiplica dentro das células, os vírus que vão se soltando daquela multiplicação e estão na corrente sanguínea são comidos, né, devorados pelos glóbulos brancos, pelas defesas naturais do organismo. Então nisso ele está servindo de alimento também para os nossos glóbulos brancos. Os glóbulos brancos, ao se alimentarem dessas bactérias, desses vírus, eles vão se desenvolvendo, se tornando mais fortes, aumentando a nossa imunidade. Então, o vírus não deve ser visto como parasita, e ao que parece é uma minoria que desenvolve relações mais de parasitismo mesmo. Voltando a essa árvore, então a gente pode imaginar que a árvore e os ramos de coronavírus, na verdade, é imensa, muito maior do que essa que está aqui. E essa é a família chamada de coronavírus. Portanto, esse termo coronavírus já existe, eles são chamados assim já há quase um século. Foram descobertos e foram sendo descobertas suas variedades há várias décadas. E é uma família, né, desses seres. Assim como os felinos, por exemplo, que a gente chama felinos, a gente está incluindo uma grande família de animais, né? Gatos domésticos, gatos selvagens, leões, tigres, panteras, hienas e assim por diante. Então essa é uma família de felinos. E ela é uma família porque ela tem características em comum. O que a gente chama hoje o coronavírus, que é um tipo de vírus que é SARS-CoV-2, foi batizado assim. Por que ele foi batizado SARS-CoV-2? Porque ele é bem parecido com o SARS-CoV, que já era conhecido há uma década, o vírus associado com a SARS, a doença respiratória que virou uma epidemia aí lá pelo ano 2002, se eu não me engano. Por que ele foi chamado de SARS-CoV-2? Porque o que foi encontrado foram pedaços de códigos genéticos nos pacientes que se tirava amostras, e no sequenciamento genético se viu que ele era bem parecido a genética de um com o outro. É mais ou menos como eu falei dos felinos, se a gente descobre um animal, carcaças de animal desconhecido e vamos examinar geneticamente, e geneticamente a gente vê que ele se parece muito com um leão, com os leões. E eles estão tão parecidos que a gente vai batizar eles, né? A ciência batizou de leão 2, né? Eu não sei agora o nome científico do leão, mas imagine que seja o nome científico 2. Quer dizer, espero que seja muito parecido. E isso é para contrapor essa bobagem que a gente escuta na imprensa de que não sabemos nada sobre esse vírus, é um vírus novo. Ora, se sabe tanto sobre esse vírus que se batizou com o número 2 de um vírus que já é
conhecido há uma década, dentro de uma família que já é conhecida há quase um século. Então se espera que esse leão número 2 ele vai se comportar muito parecido com o leão 1, e não com um tubarão, com um dinossauro, com uma barata. Quando a imprensa bate nessa tecla, nessa lavagem cerebral de que a gente não sabe nada sobre o vírus, é porque ela tem esse interesse de nos manter ignorante para a gente aceitar qualquer besteira que se fale sem questionar. Porque aí o dia que eles resolverem dizer que o leão 2 ele é muito parecido com um dinossauro, a gente vai dizer, ok, tá bom, já que eu não sei nada, agora eu sei alguma coisa. Esse sequenciamento genético começou em janeiro e ao longo dos artigos que foram sendo publicados, a gente percebe que vão se descobrindo coisas e que vão se descobrindo que ele realmente é muito parecido com o seu homônimo, o seu xará, o SARS-CoV. Né? Que surpresa! O vírus que a gente quer acreditar que não conhece nada vai se demonstrando pelos dados de pesquisa que ele se parece realmente com o vírus que é homônimo a ele. Aqui eu vou falar um pouco, usei essa analogia com as formigas cortadeiras, né? Na década de 50, 60, 70, a chamada Revolução Agrícola no Brasil, que a monocultura ia avançando Brasil adentro, né, devastando ecossistemas para exportar alguns grãos, né, soja. Que garanto que muito pouca gente comia soja naquela época, era tudo para exportação, para fazer ração. Enfim, se dizia que ou o Brasil acaba com a saúva ou a saúva acaba com o Brasil. Né? Os mais antigos lembram bem desse clichê. Típica característica de propagandas da classe dominante, né? Propagandas histéricas. O fato é que 50 anos depois, mais até, o Brasil não acabou com a saúva continua aí no interior, e a saúva não acabou com o Brasil. Né? Porque, como assim a saúva vai acabar com o Brasil? E as formigas cortadeiras estão longe de merecer serem chamadas de pragas, né? A praga é a monocultura que avança, que é ela que destrói o ecossistema, o equilíbrio biológico, a diversidade das espécies. O que acontece? Qual é a importância da formiga no ecossistema? A formiga, ela faz essa poda e normalmente ela vai identificar as folhas mais fracas, porque ela quer as folhas que fermentem mais rápido, que estejam já mais envelhecidas, para produzir o alimento que elas precisam no fundo dos formigueiros, nas suas cavernas, né? Nos seus túneis, né? Então ela acaba recolhendo muitas folhas secas das árvores e folhas em processo de envelhecimento, e assim ela está fazendo uma poda da árvore. Isso é importantíssimo para a renovação da própria árvore, onde a formiga está presente. Além do mais, a formiga vai levar essas folhas para o fundo do solo e vai poder adubar o solo mais profundamente do que simplesmente das folhas que caem e ficam ali na superfície. Então a formiga ajuda a adubar profundamente o solo. Cavando os túneis, ela traz ar, ela traz oxigenação e nitrogenação para o fundo do solo. E cavando, ela afofa a terra e isso facilita o enraizamento, né, o desenvolvimento das raízes no fundo do solo. Então a formiga é um importante aliado do desenvolvimento dos ecossistemas. Em ecossistemas em equilíbrio, ela vai encontrar predadores, aranhas, pássaros, outros insetos. Ao contrário dos sistemas de monocultura, né, que esses predadores também não aparecem. E na monocultura ela vai encontrar plantas enfraquecidas, né, um solo fraco, plantas que não têm uma riqueza de nutrientes muito grande, que não têm defesas, então ela vai ver, olha, essas plantas estão envelhecidas, vamos levar para o fundo das tocas, que elas vão fermentar muito rápido. Então elas atacam essas plantações. O paradigma devastador, parasita do capitalismo, né, contemporâneo,
capitalismo já em fase mais do que declínio, né? É um paradigma de envenenar, então joga mais veneno, mata a saúva também, e aí a gente vai se alimentando de coisas cada vez mais agrotóxico. Mais ou menos é esse o paradigma que se trata dos vírus. A maior parte dos vírus, como eu falei, mantém relações saudáveis com as células com que eles interagem. Outros vírus que são parasitas, eles são parasitas de bactérias que estão no nosso corpo, então eles evitam também proliferações de bactérias no nosso corpo. Eles seguram essas bactérias, elas não se desenvolvem com tanta rapidez. Então, isso é um equilíbrio ecológico que eu estou chamando de microbioma, né? O ambiente dos micróbios, né? E então essa biodiversidade, microbiodiversidade de vírus, bactérias no nosso corpo e fora, ajuda e é responsável pela autorregulação do sistema. O sistema fica em equilíbrio. Inclusive, é bem sabido que a todo momento nós temos vírus associados a gripes no nosso corpo. Se fizer teste de vírus gripais com a gente, vai sempre encontrar alguns tipos de vírus e eles estão ali de boa, trocando código genético com as células, sem incomodar ninguém, até que cai a imunidade. Por algum motivo, o corpo fica enfraquecido e certas células começam a passar essa mensagem para o corpo. Estamos envelhecendo, estamos morrendo, na verdade, né? Estamos apodrecendo. E o vírus, como também é um animal decompositor, mais ou menos, né? Assim como os demais animais, todos somos animais decompositores, ele vai identificar, opa, tem uma célula sendo apodrecida ali, junto com as bactérias, ele tem um ambiente que a gente pode se proliferar rapidamente, que não tem defesas, não tem os glóbulos brancos para nos pegarem, e assim são as infecções. O problema não é necessariamente o vírus, portanto, mas sim o enfraquecimento do corpo. E essa é uma agenda muito importante do capitalismo, né? O capitalismo que procura manter cada vez mais a classe trabalhadora dependente, e uma classe dependente é uma classe enfraquecida. E isso se traduz também na dimensão biológica do corpo, na dimensão orgânica. A imunidade de massa é importantíssima. Depois eu vou falar um pouco da imunidade de massa, vamos passar para o próximo. Aqui a gente tem uma foto recente tirada de um vírus cultivado em laboratório, numa célula também cultivada em laboratório. Essa parede verde grande aqui é as células, são células do nosso fígado, produzidas em laboratório. Ela é produzida sem suas defesas imunológicas, para experimentar como é que os vírus se multiplicam nessas células. Então eles colocam várias culturas da mesma célula e colocam vários tipos de vírus diferentes para comparar a velocidade de multiplicação de cada um, etc. E aqui é o vírus MERS, um parente do coronavírus, encontrou essas células sem defesa, se proliferou, aí o cientista tira a fotografia, monitora o tempo de reprodução, enfim. A célula aqui está bem destruída já, né? Porque ela está em um ambiente propício para a proliferação, vamos dizer, desordenada do vírus, né? O conhecimento do vírus é um conhecimento que é a cara do nosso século XX. Nós já, enquanto humanidade, né, sociedade, já combatíamos vírus associados à doença há bem mais tempo que isso, sem saber muito bem do que se tratava, né? Por meio das vacinas. A vacinação é uma cultura, né, milenar. Os antigos inoculavam pequenas doses de veneno, por exemplo, de cobras antes de saírem em expedições para ganhar resistência aos venenos de cobras e outros animais peçonhentos. Mais posteriormente, se inoculavam sangue de doentes em vacas e a vaca reagia, produzia defesas,
depois se inoculava esse sangue de volta nos doentes e os doentes melhoravam. Por isso vaca, por isso o nome vacina, vem de vaca. Esse princípio de vacinação está inclusive por trás do conhecimento básico da homeopatia, do princípio básico da homeopatia, que é do semelhante cura semelhante, né? Acontece que nós também temos o processo de imunidade própria do corpo, imunidade que eu falei, imunidade de massa, imunidade da espécie, que também é uma forma de vacina natural. Portanto, existem os agentes que são bastante violentos para o corpo humano e que requerem vacinas produzidas, né, em laboratórios, né, vacinas, vamos dizer, artificiais, produzidas por algum artifício, e vírus mais suaves, como os vírus da gripe, nem adianta fazer vacina, tanto que tem todo um debate sobre se essas vacinas de gripe ajudam ou não. Porque, na verdade, o vírus muda muito rapidamente, ele tem um potencial infeccioso bastante baixo e o corpo consegue produzir a sua imunidade de maneira veloz também. Acontece que daí já na virada do século XIX para o século XX, nós já tínhamos curas e tratamentos para a maioria das doenças, né? Os antibióticos já estavam bem desenvolvidos e isso faz com que a maioria das infecções fossem tratadas com aqueles mesmos poucos tipos de antibióticos existentes, penicilina entre elas. E vírus também mais violentos também já tinham se desenvolvido vacinas. A raiva, né? A raiva era um problemão antigamente. Rubéola, varíola, né? A poliomielite, enfim, cachumba, uma série de vírus mais poderosos para os quais foram sendo desenvolvidas vacinas. Isso apresentava para a indústria uma dificuldade, né? Que novos produtos a indústria teria para fazer? Já que as doenças não se desenvolvem na velocidade de inovação que o capitalista necessita, né, para poder inovar com os seus produtos. Então começou a haver uma pressão para a detectação de novas doenças. E teriam que ser doenças virais. Por isso que o século XX é o século da descoberta dos vírus causadores de doenças. E como por trás desse conhecimento e impulsionando esse conhecimento há uma pressão econômica muito forte, que é praticamente mais forte que as outras pressões por saúde mesmo, esse conhecimento é bastante contestável. Ele vai ser muito enviesado, né? A pressão econômica faz com que seja preciso produzir a verdade, essa verdade necessária, que é a verdade de que apareceu um vírus novo, ele causa uma doença nova, precisamos de uma vacina nova, é uma doença perigosa, então precisamos convencer os governos a comprar nossas vacinas. Por isso que também o conhecimento que se tem dos vírus é um dos mais controversos, mais debatidos, e também acaba sendo dos mais perseguidos, mas existe muita controvérsia, porque os vírus, se nota muitas doenças onde pessoas carregam o vírus e não apresentam sintomas, que volta para aquela questão que eu coloquei anteriormente, da saúva, o vírus não ser, dependendo do vírus, necessariamente um parasita, ele só vai se multiplicar em situações excepcionais num corpo já debilitado. Então, a pressão por novas doenças virais para que se possam desenvolver novas vacinas. Isso carrega também uma pressão para publicação na ciência. Então, os cientistas já têm que publicar rapidamente o seu achado para poder ser o primeiro a começar a desenvolver o diagnóstico, a testagem, a vacinação, para poder ser citado rapidamente. Então, há uma pressão de publicação e há uma pressão para que as publicações deem resultados positivos. Eu vou entrar nesse ponto mais para frente sobre o coronavírus. É estranho como que algumas pesquisas que já poderiam ter sido feitas, por exemplo, em relação à imunidade, não estão sendo feitas e a gente questiona se elas não estão sendo feitas ou se elas acabam sendo engavetadas. Por quê?
Pode ser que o pesquisador tenha uma pressão para chegar num resultado positivo, então ele engaveta. Pode ser que os periódicos também tenham uma pressão para resultados positivos, então eles engavetam. E isso é perfeitamente conhecido, não é nenhuma novidade no mundo da ciência do século XX. No mundo da farmacologia, ainda mais. Tanto que os médicos saem das faculdades de medicina hoje sem saber nem o que é duplo cego na pesquisa, e outros procedimentos de coleta para fazer uma pesquisa menos tendenciosa, onde, por exemplo, o procedimento da pesquisa ele é publicado antes da pesquisa ser feita, obrigando a que aquela pesquisa seja publicada, independente dos resultados. A prática mais comum nos setores mais dinâmicos de pesquisa farmacológica, médica e de outras tecnologias também é justamente o contrário. Ela é financiada por uma empresa privada, um grande monopólio. Esse grande monopólio já precisa produzir lucro a partir daquela pesquisa, então ele precisa produzir um resultado positivo. Porque não pode fazer todo um processo de desenvolvimento de um medicamento, por exemplo, para descobrir que o medicamento deu negativo. Então eles começam a fazer o trabalho e já começam a fazer testes e fazem uma bateria, dezenas de pesquisas. Porque às vezes, nessas dezenas de testes, vamos dizer, fez 50 testes, 49 deram negativo, um deu positivo. Aí o que eles fazem? Publicam o que deu positivo. Esse é um viés de engavetamento de pesquisa que é perfeitamente conhecido e virou. Parece que nem incomoda mais a ciência. Então a ciência está virando, em boa parte, cada vez mais, uma ferramenta para confirmar verdades. Não é uma ferramenta para investigar verdades. É uma ferramenta que busca encontrar modos de confirmar uma verdade que é já estabelecida, que é uma verdade que precisa seguir uma demanda econômica. Felizmente para os capitalistas, o capitalismo produz também essas novas poluições e produz um corpo debilitado. As poluições químicas, atmosféricas, eletromagnéticas, os agrotóxicos que nós estamos comendo cada vez maiores quantidades, as próprias vacinas que vêm cada vez com mais metais pesados, com mercúrio, com alumínio, em doses até mais altas do que aquelas aceitáveis para a gente injetar em recém-nascidos, por exemplo. Né? Por isso que surge toda essa controvérsia com a vacina. Eu não sou partidário do ceticismo absoluto às vacinas. Eu reconheço que muitas vacinações, campanhas de vacinação, tiveram uma relação de erradicação ou de controle de várias doenças. Como eu falei, eu acho que sim, existem agentes, micróbios e vírus, bactérias que são fortes o suficiente para serem letais aos humanos e que esse princípio da vacina ele pode ajudar sim nessas curas. Mas as últimas vacinas que estão sendo feitas têm sido bastante denunciadas quanto à sua toxicidade e com certeza atualmente o capitalista pouco interessa se a vacina funciona ou não. Se ele tiver uma vacina que não funciona, mas tem um potencial de dar lucro porque ele conseguiu criar uma campanha e pressionar governos a comprar essa vacina, ele vai fazer aquela vacina. Se ele tiver uma vacina que funciona, mas for uma doença que ele não consegue transformar em negócio, ele não vai produzir a vacina que funciona, vai produzir outra que não funciona. Se não for assim, na reunião dos diretores da grande empresa, eles vão analisar as possibilidades de lucro de um de outro e o presidente vai dizer muito obrigado pela sua colaboração, acho que essa empresa não é boa o suficiente para os seus, as suas qualidades, que quem sabe você vai fazer malabares no semáforo que você ganha mais. Tanto que as vacinas para gripes, né, são controvertidas porque tem gente que diz que nem funciona.
A pessoa fica 5 anos sem tomar vacina, fica 5 anos sem ficar com gripe, aí ela toma vacina e naquela vacina ela fica com a gripe. Essa foto ao fundo é do mercado em Wuhan, que foi fechado. E aqui a gente vai começar um pouco da história do coronavírus, do SARS-CoV-2. Perdão. 30 de dezembro, as autoridades de Wuhan alertam a OMS para a constatação de, até aquele momento, vinham chegando internações de pneumonia. Eles dizem que tem 7 em estados mais críticos, 20 estáveis. Não tem evidência de transmissão humana, estão se perguntando se pode ser a nova SARS. Em 2 semanas, a partir disso, foram contatando pessoas que tiveram contato com esses internados e 763 contatos encontrados não estavam manifestando a doença. Por isso eles enfatizam, não tem evidência de transmissão humana, né? Naquele momento era uma coisa que eles estavam falando bastante. Mas que interessante, 27 internações de pneumonia, né? Wuhan é uma cidade com 11 milhões de habitantes, num estado que, se eu não me engano, tem 50 milhões de habitantes. Chega paciente com pneumonia todo dia, né? Mas também é lá que tem o laboratório epidemiológico mais desenvolvido da China, um dos mais importantes do mundo. Então é mais comum que, chegando casos de pneumonia, às vezes os médicos queiram tirar amostras e testar os micro-organismos que eles vão encontrar naquelas amostras dos pacientes com pneumonia. Até porque a China também é gato escaldado, né? Eles ali às vezes têm começo de surto de doença, como foi o caso da SARS em 2002, e eles são extremamente criticados pelo Ocidente, a gente percebe isso, né? Que qualquer coisinha que acontece na China sempre tem uma campanha imperialista para criticar, né? Eles tentam desmoralizar, porque lógico, assim, é um grande concorrente, né? Político e econômico. Então, a China já tomou todas as precauções, já procurou informar rapidamente para evitar aquela crítica de que ela demora para informar, mas a crítica vem de qualquer maneira. Daqui a pouco eu vou chegar nesse ponto. Mas olha que interessante, né? 700 contatos e nenhum caso de infecção detectado. Quer dizer, não parecia ser um vírus tão infeccioso. Imediatamente, no dia 1º de janeiro, eles mandam fechar o mercado. Agora ficamos sabendo que o mercado ficou fechado praticamente 3 meses, né? Fecharam por tempo indeterminado. Imagina 3 meses, mercados chineses que são importantíssimos para a economia chinesa. E também banimento de vendas de animais silvestres. No próximo slide vou tratar um pouco dessa questão. No dia 10 de janeiro... Bom, então, eu falava dessas coletas de pneumonia. Então, se coletam amostras. Primeiro se tenta tratar o vírus com antibiótico. A pneumonia com antibiótico. Porque pode ser uma pneumonia bacteriana. E se melhorou com antibiótico, que beleza, né? Eles nem vão pesquisar que tipo de bactéria é. Não, toca a ficha, antibiótico está funcionando aí. Aí se o paciente não melhorou com o antibiótico, aí entra a hipótese da pneumonia por vírus. E aí eles vão testar para os vírus conhecidos. Uma meia dúzia de vírus que se conhece que estão associados à pneumonia. E aí não acharam a presença desses vírus conhecidos, então começaram a ir atrás de vírus desconhecidos. Então eles foram atrás dos códigos genéticos que eles achavam nessas amostras, até que sequenciaram um que era parecido com o SARS-CoV-1, né? No dia 10 de janeiro, o vírus que ainda não tinha sido nem isolado, nem testado, mas foram identificados pedaços de material genético, de código genético, e compartilhados, esse genoma aí, mas esse código genético já era tratado como uma causa da doença por cientistas, pela imprensa, por governos, pela OMS.
essas palavras que estão destacadas aqui em azul, na verdade é porque tem o link dos artigos onde eu retirei isso aqui. Ou são artigos científicos, né, são papers, a produção científica que estava sendo feita no momento, ou são documentos oficiais, comunicados oficiais de agências de governo, né? Então vale a pena quem quiser subir na pasta e fazer o download desse PowerPoint aqui, vai conseguir achar os links para esses textos aqui. Bom, ele já vai sendo tratado como uma causa da doença. O CDC, que é o Centro de Controle de Doenças Internacional, divulga um protocolo para testagem. Esse código genético está em debate, mas a gente só recebe aquelas informações picotadas de que descobriram um código genético, parece com 80% do vírus da SARS. 2 dias depois, a sequência genética estava compartilhada ali. Eu acho que foi compartilhada antes ainda. E o desenvolvimento de kits de testagem já estava a todo vapor. Tinha se descartado SARS, né? E outras gripes descartadas, MERS, outros tipos de influenza. Aqui tem as atualizações desse código genético, 14 de janeiro, 18 de março. No dia 14 de janeiro, este autor e seus colegas estavam trabalhando com a hipótese de ser uma transmissão que venha de animal, mas eles ainda não tinham dados sobre a dinâmica. Eles falavam, falta dados sobre a dinâmica, mas até então a hipótese principal era que o vírus não era altamente transmissível e as evidências mostravam que ele não era muito transmissível não, embora poucas evidências. E se estava trabalhando com essa hipótese porque a China fechou o mercado, achava que podia ter relação com o mercado com esse mercado aí de vendas de animais. Em março, bem mais para frente, se detectou vírus muito parecidos com esse em pangolins, que é um tipo de animal silvestre que é comercializado nos mercados chineses. O debate continuou, né? Dia 16 de janeiro, esse outro autor aqui, seus colegas, colocou, apesar de estar sendo anunciado amplamente como causa de uma doença, não há demonstração de causalidade entre esse vírus, que na época se chama nCoV-19, o novo coronavírus 2019, não tem relação de causalidade desse vírus com a pneumonia. É preciso testar por anticorpos. Eu não sei porque que essas pesquisas de anticorpos não estão sendo feitas. Não há evidência de que veio de frutos do mar do mercado. O RNA, o código genético do vírus, só foi encontrado em 15 dos 42 pacientes. Então, quer dizer, não é uma coisa assim, uma verdade absoluta que tem um vírus que está causando a pneumonia, né? Mas isso não chega para nós. O que já chega pela imprensa de lixo que nós temos no mundo inteiro é assim, descobrir um novo vírus que causa uma nova pneumonia desconhecida. Até aquele momento, eu acho que cerca de 50 casos detectados, alguma coisa assim. Uma morte, mas o morto, 61 anos, tinha cirrose, falência hepática e insuficiência respiratória. Quer dizer, um quadro normal de um hospital. Uma pessoa já na terceira idade, com cirrose, né, problema do fígado. Né, não é uma surpresa um falecimento, né? Esse foi o primeiro morto, como se fosse assim, classificado como morto de Covid-19. Ele não morreu de cirrose, não morreu de falência hepática, não morreu de insuficiência respiratória, morreu de Covid-19. Vamos falar um pouco sobre fechar mercados tradicionais chineses, né? A gente viu que até então o vírus não era considerado muito transmissível e posteriormente em outras pesquisas também não dava uma transmissão muito grande, mas também não tinha nenhuma evidência de que ele vinha de animais. Começaram a mostrar aqui muitos casos, acho que eu vou ter até outras transparências que trazem pesquisas assim. Os casos não parece que estavam sendo originados do mercado,
em uma pesquisa mostra assim, não, parece que ele veio muito antes desse mercado. O mercado é um dos alguns que entram no hospital que estiveram no mercado. Mas, bom, azar, né? Fiquem fechados, né? Produtores, população fica sem acesso a esse mercado popular. Bom, foda-se. Com o tempo, a China foi equilibrando, os casos de coronavírus foram diminuindo. Vamos deixar os mercados fechados mais um pouquinho, né? Por que não? Foda-se. Parece que na China já havia um desejo grande de fechar mercados, né? Quem olhar artigos sobre os mercados chineses, textos da mídia, da imprensa, bem anteriores a 2019, vai ver que existia já uma campanha de dizer que são mercados sujos, são mercados, enfim, de desmoralização desses mercados. E a solução capitalista, qual que é? Do capitalismo já reacionário, já de regresso, de retrocesso, como que a gente tem hoje, não é desenvolver o mercado, é fechar. Né? Para a sua segurança, estamos fechando a sua atividade. Já pensou se aquelas feiras europeias medievais que a gente vê nos filmes, com as carnes tudo pendurada, aquele sangue e tal, não sei o que. Já pensou se eles vão se desenvolver fechando as feiras? Né? Não é assim que se desenvolve um ramo econômico. Ele se desenvolve se organizando para resolver as suas soluções. E a China não fez isso na SARS, não fez em outros momentos. Né? E não é um mistério. Qualquer profissional de saúde pública ou mesmo as próprias associações de pequenos produtores vão saber quais os problemas mais importantes para serem resolvidos para melhorar as condições sanitárias daquele ambiente. Expandir as instalações para melhorar as condições de armazenamento, melhorar o sistema de refrigeração, as geladeiras, os banheiros, a circulação de água, de ar, a ventilação, a rotina de limpeza, o sistema de armazenagem de estoques, o sistema de transporte. Tem várias ideias que não precisa ser nenhum grande gênio, são ideias que a sociedade, né, que já tem 1000 anos de existência, muito mais, sabe muito bem como resolver. Mas para a sua segurança vamos deixar vocês fechados aí. E tem gerado uma quebradeira geral. Agora que retornaram as atividades do mercado, alguns nem retornaram, alguns varejistas, porque já estão quebrados. Outros, os que retornaram, estão reclamando que o público continua com medo de sair nas ruas, então o movimento, as compras caíram assim drasticamente. Então toda uma destruição, né, que o capitalista gosta muito. Por quê? Porque a China também passa por um processo de concentração de capital, onde, veja aqui, 2005, 2010, 2015 a 2019, os supermercados, né, aquelas grandes redes, cresceram de 100 para 400 bilhões. O tamanho do consumo de gastos, né, os gastos feitos nessa rede. Outras lojas mais modernas, os mercados de bairro, outras lojas tiveram um crescimento também um pouco menor, mas relativamente bom. E esses mercados tradicionais, como o caso do mercado que foi fechado, que era o principal tipo de mercado em 2005, cresceu muito pouco e hoje já foi ultrapassado pelos supermercados. Aí eu pergunto, de onde que vem essa pressão para fechar essas lojas? Esses mercados tradicionais são concorrentes diretos dos supermercados, é óbvio. Os supermercados permaneceram abertos no toque de recolher chinês, enquanto que os mercadinhos populares foram fechados. E então os supermercados, né, ficaram felizes da vida porque eles têm um concorrente a menos. A população tem uma opção a menos, então ela vai ser obrigada a pagar preços mais caros, né? Porque aqui era um concorrente por preço também. Então isso ajuda o supermercado a poder manter os preços mais altos. Então sim, há uma pressão para fechar o mercado tradicional chinês. Esses mercadores que vão perdendo seus pequenos negócios
vão ingressando numa massa da classe trabalhadora mais empobrecida que vai ter que aceitar se sujeitar a trabalhos piores e salários menores. E é assim que a China consegue ou tenta manter os seus salários baixos, que todo mundo fala como se fosse uma coisa legal, né? Que a China tem salários de miséria e por isso que chegam produtos baratinhos para cá, R$ 1,99. E na verdade por meio de uma manutenção de uma classe trabalhadora empobrecida que se aceita se submeter a esses trabalhos porque não tem outras alternativas. Então essa é a típica política do nosso capitalismo, não é uma exclusividade da China, não é uma descoberta deles, não. É tirar o acesso das maiorias a condições de trabalho e renda mais dignos para que eles possam se submeter a salários mais baixos na grande empresa capitalista. Aqui diz, ó, taxas de infecções de micróbios patogênicos na Ásia emergente são relativamente boas para países em desenvolvimento. Aqui são os mercados da China, eles não têm uma taxa de contaminação dos seus mercados tão maior que a América Latina e Caribe, equivalente à parte menos desenvolvida da América Latina e do Caribe, né? Só ficam bem abaixo de Oriente Médio, Norte da África, Sudeste Asiático, África Central. Portanto, essa campanha de que são mercados sujos, tal, primeiro que não é assim, como mostra nesse gráfico, segundo que se são sujos, vamos ajudá-los a se limpar. Ou será que o mercadista, você tem a chance então, a gente vai dar facilidade para compra de novos refrigeradores, de refrigeração, para caber dentro do orçamento, tal, não sei o quê. Aí vai dizer, não, eu prefiro deixar minhas coisas assim, velhas, estragando. Não, obrigado. A gente vai aumentar o, o contingente aqui de limpeza. Não, não, não aumenta não. Deixa sujar, deixa sujar. Não é assim, né? É claro que se oferecer e der melhores condições de trabalho, os trabalhadores e comerciantes daquele mercado vão abraçar sem sombra de dúvida. Bom, aqui é uma árvore só para ver o que aconteceu nos primeiros dias que foi compartilhado o código genético do nCoV, né? Desse coronavírus aí. Logo no primeiro dia, um pesquisador já tweetou, né? Olha aqui, ó. Eu descobri que ele tem 89% de semelhança com o vírus da SARS, um vírus tal da SARS aqui. Isso não significa que ele vem dos morcegos. O outro vírus aqui tem 88% de semelhança também. Aí outras pessoas questionaram, tá, mas o que significa 89%? Aí depois ele falou, em outro momento ele falou, realmente, achei outro vírus que tem 96% de semelhança. Isso ainda não é a smoking gun, ainda não é a prova definitiva. Ou seja, tem um debate, né, sobre as similaridades e as diferenças do vírus. Isso não chega pra gente, chega aquela informação pasteurizada que a imprensa também na pressa, né? Olha, pesquisador divulgou a semelhança do novo coronavírus com o vírus da SARS. E isso vira o estabelecido. E é assim que funciona, como nós temos uma imprensa monopolista que não abre espaço para outras vozes que possam dar outras ideias, que as pessoas possam ver, realmente não é bem assim. Então a imprensa monopolista que nós temos hoje é isso, né? Ela pega e dá aquele prato de comida para você que está faminto. É uma comida estragada, mal cheirosa, podre. E ela diz, tem isso ou não tem nada. Você vai ter que percorrer aí quilômetros e com sorte você vai encontrar alguma coisa. E aí as pessoas vão se acostumando com isso e elas até começam a dizer, não, realmente essa comida é boa, né? É a melhor que tem e tal.
Outro aqui falou, ó, esse ramo de vírus, tá faltando um vírus importante aqui, KY3 não sei o que e tal. Outro pesquisador também um dia depois, 11 de janeiro, já fez um sequenciamento genético de vários vírus, colocou o nCoV aqui, provavelmente, ó, a WH1, Wuhan, humano, 1, China, 2019, dezembro. Então ele já, ó, pelas semelhanças e diferenças genéticas, ele está nesse lugar aqui da árvore. É bacana. É legal que, sim, tem que fazer isso, jogar no debate, né? Ele botou aqui a logo da empresa dele, lógico. Porque eles precisam vender os produtos, né? Eles não estão assim, tem nada para fazer e resolveram pesquisar as coisas assim do nada, né? Mas a pressão capitalista faz com que eles precisem também tornar o vírus algo relevante, algo necessário. As vacinas têm que ser necessárias. Então nisso o debate às vezes acaba se perdendo em nome de verdades que precisam permanecer.